Ele dizia, todas as vezes que ela me falava assim, eu pensava, mas minha mãe é mesmo boba, mas você não vê que eu estou completamente chapado? Mas olha como eu entro em casa, mas eu não dormi a noite toda, né? As pupilas desse jeito. Vocês acham que ela era boba? Não, ela não era. Ela era uma mulher de fé. Ela disse, eu vou gerar nele aquilo que Deus me fez ver, porque lembre-se, eu criei, por isso falei. Deus sabe e me mostrou este meu filho pregando. Eu continuarei acreditando, eu o chamarei. O profeta pode ficar bravo, pode dizer o que quiser, mas sabem como terminou? Que ele se tornou aquilo que sua mãe gerou na cabeça dele, no coração dele, nas células dele, em tudo aquilo que estamos descobrindo, que é gerado no cérebro e assim por diante. Por isso, maridos e esposas falem um com o outro de outra maneira. Tem gente que em casa, eu sei que na intimidade, talvez alguém diga, com os outros é doce, carinhoso, gentil, sente-se, levante-se, digo, mas a água está ali. Dê o seu melhor em casa, crie o casamento que você deseja, a pessoa maravilhosa que você quer, com palavras gentis. Façam um jejum de palavras feias e de reclamações. Digam aos seus cônjuges palavras gentis. Mas você não entende nada mesmo. Mesmo que seja verdade, comece a dizer. Você é realmente um homem sábio que vai entender todas as coisas, uma mulher maravilhosa que compreenderá tudo. E se essa pessoa esteve no evangelho de hoje, vai dizer, mas você só faz isso porque o pastor mandou? Sim. Exatamente. Sou uma pessoa obediente e quero gerar na minha casa com meus filhos, quero gerar uma economia diferente, quero gerar uma vida diferente. Nós seremos a geração que tira o lamento da Itália e o louvor é contagiante e nós contagiaremos as pessoas, contagiaremos com a visão benevolente. Existem pessoas que são verdadeiros presságios de mau agouro. 20 coisas aconteceram. Linda, 20. Como foi? Ele só olhou para a feia. E então as pessoas começam a ficar conhecidas por isso. Porque, como se diz, é o animal de mau agouro. 20 coisas belas. O que você viu? Aquela ruim. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos o povo da bênção. Fomos chamados para ver o bem nas pessoas, o bem nas coisas. Não, mas o que significa não ver o mal? Sim, eu vejo. Não sou cega, mas não quero continuar vendo o mal. Eu quero ver o que Deus vê. Deus vê o bem nas pessoas. Amém. Deus vê pessoas convertidas, pessoas curadas. Nós devemos ser portadores de boas notícias. Chega de julgar, chega de ser um mensageiro do azar. E alguém chega e diz, que filme legal, mas tinha uma coisa errada. Ah, sim, mas no minuto 2. E o que fazemos com os outros 90 minutos? Por que no minuto 2? Parem de criticar tudo. É uma doença a crítica. Sobretudo se você é um ministro, se você é um líder de vida, se você é um pai, se você tem autoridade sobre alguém, fale bem. Ah, mas eu também vejo o mal, eu também vejo o mal. Ninguém está te dizendo para ser cego. Estou dizendo de 90 coisas que são boas, tire os olhos das 10, foque os olhos nas 90. Amém. Que as pessoas te conheçam assim. Paulo diz em Filipenses 4, a partir do versículo 8, ele vai dizer, tudo o que é bom, justo, amável, digno de honra, ocupe os vossos pensamentos. E uma dessas palavras é exatamente assim quando ele diz, alegrem-se no Senhor, repito, alegrem-se. Essa palavra grega, epieixe, que é traduzida de outra forma, quando ele diz que a vossa fé seja conhecida por todos, que a vossa visão benevolente seja conhecida por todos. Ele está dizendo, quando uma pessoa te conhece, deve dizer, aí vem uma pessoa de boas notícias. Você fala mal de uma pessoa, e aquele ali que diz, não, mas também tem isso que é bom. Mas também tem isso que é maravilhoso. Mas isso deu certo. Esses devemos ser nós. Amém. Quando apresentar alguém, apresente alguém pelas suas coisas boas, porque você está gerando naquela pessoa bem-estar, fé, amor. E se talvez ela tenha passado a vida inteira recebendo o não, você será aquela pessoa que lhe dirá o sim, você será aquela pessoa que fará. Sim, que o arroz, que a água. Vocês viram que bonito? A molécula da água, como pintam a neve, perfeita, com as palavras certas. Acesse a internet e faça uma pesquisa. Há inúmeros materiais, incluindo documentários extensos sobre esse homem e a revolução que ele provocou com a descoberta da água. Deus já nos criou assim.
Amém. E concluo perguntando, como devemos falar? De acordo com a Bíblia, Colossenses 4:6. Ele diz que sua fala seja sempre gentil. Falem com graça. Sejam gentis. Não sejam pesados, nem críticos, nem estejam sempre com aquele ar que ninguém mais aguenta. Colossenses 4:6. Que a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal. O sal servia para preservar o sabor. Ele está dizendo, se você não falar com graça, não temperar com sal, não preservar o sabor das palavras que profere, então o ouvinte não entenderá. Para saber como você deve responder a alguém, como você faz isso? Responder com graça. Temperado com valor para as pessoas. Efésios 4:15 diz que devemos falar a verdade em amor. Diga como é a verdade em amor. Porque existem duas maneiras de dizer a verdade, certo? Você pode dizer a verdade para uma pessoa e falar, você está realmente gordo. Você é nojento. Ou você pode dizer, você está um pouco acima do peso. Seria legal se você melhorasse isso. Você disse a verdade, mas disse de uma forma diferente, certo? Eu me lembro da minha avó, que era muito sincera. Ela tinha uma prima minha que estava convencida de ser a mais bonita do mundo. De fato, tinha 2 olhos lindíssimos. E essa prima, um dia, olha para ela e pergunta, vovó, eu sou mais bonita com óculos ou sem óculos? E ela respondeu, você é feia dos 2 jeitos. De qualquer forma, você pode dizer, sabe, temperado com graça, dizer o amor na verdade, ou seja, a verdade no amor. Com doçura e respeito. 1 Pedro 3,15 diz que devemos fazer isso com mansidão e respeito. Vocês sabem o que é mansidão? A palavra mansueto vem do latim e significa deixar-se acariciar. Você não deve devorar as pessoas quando fala com elas. Sabe quando você pode acariciar um cachorro? Em vez de ele dizer não porque ele me morde, então vocês não devem morder. 1 Tessalonicenses 5,11, exortem-se uns aos outros, edifiquem-se. Quer dizer, quando eu termino de falar com você, eu preciso sair dizendo, que conversa boa, que conversa maravilhosa que tivemos, mesmo quando você me corrigiu. Uma vez eu destruí uma senhora, garanto a vocês, mas ela saiu. Eu a destruí com amor, ela saiu e me disse, ninguém nunca me amou tanto assim. Eu disse, meu Deus. Porque o modo, como você disse, o modo faz com que a pessoa queira mudar. Estou lendo um livro fantástico de um super mega empresário que mudou várias formas de agir em diferentes campanhas. E ele falava sobre uma campanha que fizeram para que os adolescentes não fumassem. E começaram a dizer, vocês não devem fumar porque mata, porque... Ou dobrou. Todos fumavam mais. Então eles realizaram uma reunião com alguns adolescentes, conversaram com eles e eles entenderam que proibir algo faz com que você realmente queira fazê-lo. E essa é a pior coisa que pode acontecer. É preciso dizer as coisas, mas todos devem ter a opção de escolher. Amém? Todos deveriam ter a possibilidade de escolher. Lembre-se, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Não. Todos devem poder escolher. Quando as pessoas escolhem, nós mostramos a elas o que é certo e o que é errado. É isso que Deus faz conosco. Deus te mostra. Eu coloco diante de você o caminho do bem e o caminho do mal. Você escolhe. Eu coloco diante de você, olha, se você fumar, isso acontece. Isto e isto em vez disso. Você escolhe, deixe que as pessoas escolham. Amém? Quando falamos, quando corrigimos, as pessoas devem ser edificadas e sentir que são livres para escolher. E depois diz Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir. Já dissemos, tardio para falar e tardio para se irar. Outra coisa, Mateus 12:34, Jesus dirá, da abundância do coração, a boca fala. Se uma pessoa só critica, o que há em seu coração? Se uma pessoa só julga, o que há em seu coração? Se uma pessoa só fala de política, o que há em seu coração? Se você quer saber se alguém está em Deus, a maneira como fala e o que diz te dirá quem é essa pessoa. E depois Provérbios 18-21, que dirá que a morte e a vida estão em nossa boca. Provérbios 12-18 diz assim, veja que passagem linda.
A língua dos sábios traz cura. Uma palavra dita no momento certo pode curar uma ferida emocional profunda. Pense, a língua dos justos pode curar. Pense que maravilha na sua língua. Este ano pode ser cura para as pessoas. Ah, mas eu não consigo fazer. Você vai conseguir. Ah, mas você vai ver. Todos nós precisamos melhorar nisso. Amém. Pastora, você já chegou? Não, mas quero chegar lá. Estamos trabalhando nisso. E a última coisa é que se você andar pelo Espírito, a Bíblia diz que não satisfará de modo algum os desejos da carne. Faz a lista. Orgias, embriaguez, maldade, ira. Então, o que você vai gerar? O fruto do Espírito é o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, a bondade e o domínio próprio. Amém? É fácil. Quem acha que é fácil? Claro que não. É fácil quando tudo corre bem. Sim, eu acordei, estou bem, consegui fazer tudo, está tudo bem. Como vai você? Mesmo que a pessoa chegue com um problema enorme. Fique tranquilo, não se preocupe, a vida é bela. Mas se naquele dia você está nervosa, nervoso, aconteceu sabe-se lá o quê? Pobre da pessoa que passa na nossa frente. Aquela pessoa não tinha nada a ver com isso, só estava passando por ali. Este ano a reclamação será tirada da nossa boca. Este ano 2 coisas devemos fazer com a boca. A primeira é começar a declarar. Vou tentar para a próxima semana ou nesses dias fazer uma lista do que a Bíblia diz que você é. E quero que você cole na porta onde quiser. E todos os dias você dirá assim: sou uma pessoa amada por Deus. Jesus morreu por amor a mim. Sou uma pessoa abençoada com toda a bênção nos céus e em Cristo. Jesus, posso tudo naquele que me fortalece. Não é que você deva falar como os americanos, porque todos esses métodos, os coachings, vêm da Bíblia. Eles só tiraram Jesus, mas a verdade é que sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Não funciona só falar, porque a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Amém. Você precisa mudar a atmosfera na sua casa. Eu tinha amigos que colocavam música, mesmo quando não estavam em casa. Viajavam por 24 horas, voltavam e diziam, nós até pagamos mais para que a música continue tocando, porque em casa eles queriam criar um ambiente de adoração. Faça como desejar, mas decida mudar a história das suas células, mudar a história do seu cérebro, do seu filho, da sua filha, do seu primo, da sua família, da nossa igreja e da nossa nação. O povo de bom humor se levanta este ano. Com autoridade, tomando autoridade e usando a própria boca para ser fonte de bênção. Amém. Quem está comigo? Obviamente, vocês são livres para fazer exatamente o contrário, porque a Bíblia diz, o poder da morte e da vida está na boca. Quem a ama comerá dos seus frutos. São fatos nossos, de vocês. Não há imposição, não deve haver. Eu só estou te mostrando que até a ciência, a neurociência, descobriu aquilo que a Bíblia diz há anos. Chegou a hora da mudança. Ah, mas eu não quero mudar. E ele fica falando mal de todo mundo. Não é problema meu, eu vou mudar minha vida. Cada um é responsável por si mesmo, pela sua própria casa, pela sua própria mente. Amém? Deus coloca um caminho diante de você. Agora decida se você vai aceitar ou se vai continuar sendo a pessoa desconhecida por sua EPI. Que no seu trabalho possam dizer, olha, chego com más notícias, mas essa pessoa sempre transforma tudo em uma bênção. Anos atrás, e concluo com essa história, sofri um acidente de carro. Era um carro que tinham me dado de presente, era o primeiro carro que eu tinha na Itália, uma senhora que tinha uma concessionária, era um carro usado para mim, ela me deu esse Polo branco. E eu estava indo para a escola bíblica com a pastora Diana, ela dirigia porque eu ficava revisando a lição. E nada, enquanto ela dirigia, parece que havia um sinal de pare e ela não viu. E então ela passou. E aí vem esse Mercedes que faz... Na época não era obrigatório usar cinto de segurança. Na verdade, eu estava sem, acho que ela estava com, porque era americana, tipo os napolitanos, que agora estão começando a seguir a lei, enquanto nós já seguimos há um tempo. E a primeira coisa que ela fez, coitada, foi me olhar e dizer assim, Tito, a minha, Tito, a minha. Como quem diz, destruiu o seu carro que você tem há uma semana.
Tito, a minha, Tito, a minha, Tito, a minha. E eu me lembro, porque bati a cabeça, que eu dizia, não sei, falava em línguas. Segundo ela, eu não dizia coisa com coisa, que eu a olhei e fiz assim. Parece que Deus queria me dar uma BMW, não um Apollo. Vocês riem, mas vocês sabem que depois, mais tarde, com as lindas garotas, não é mesmo? Não era uma BMW nova, mas realmente me deram uma BMW. Exatamente como eu tinha dito. Porque Deus é um Deus perfeito. Amém. Alguém, muito tempo atrás, em outra igreja, era uma pessoa que estávamos ajudando, cheia de coca, cheia de coisas, entrou na igreja porque na igreja também entram os malucos. Vocês já devem ter percebido porque estão aqui. E praticamente essa pessoa entra e dá um... Me chamam, ele quebrou a porta. E eu respondo, na verdade eu não gostava muito daquela porta. Agora vamos colocar a certa. Precisamos treinar nosso cérebro para transformar tragédias em bênçãos, porque só existe um povo na terra que pode fazer isso. E esse povo somos nós. Cristo está em nós, a esperança de glória. Ó Senhor, quanto trabalho temos para fazer este ano, aleluia. Quem quer liderar grandes coisas? O jeito como você fala. Há pessoas que fazem negócios só porque gostam de gente. Há pessoas que fecham negócios porque são pessoas de quem as pessoas gostam. Neste livro que estou lendo, depois que eu terminar de ler, eu passo para vocês, porque preciso ver se é todo bom, não é um livro. Cristão, porém, conta sobre esse homem que conseguia, com as palavras, fazer com que bandidos, onde estava a SWAT americana, que já queria, enfim, era um super bandido, capturá-lo, que ele se entregasse. E as pessoas diziam, como ele conseguiu? Aqueles que fugiam falando ao telefone. Pois é, ele conseguia quase 100% das vezes fazer com que o bandido fosse até lá, só com as palavras e dissesse, tá bom, eu me entrego. E as pessoas começaram. O autor do livro diz, eu comecei a estudar esse cara e pensei, mas como ele faz isso só com as palavras? Porque ele sabia proferir as palavras certas no momento exato e oportuno, até que o próprio bandido pensava que era muito melhor a prisão. Ou seja, veja só. Saber se expressar e falar de forma convincente te faz conduzir grandes e importantes coisas na vida. Saber falar é muito importante. Numa igreja, pregar bem ou mal conta pouco. Sabe o que conta para crescer, para chegar aos 5.000, para ter na sua vida um monte de gente? A maneira como você trata as pessoas. Quase tudo está aqui. E as pessoas vão querer estar com você pela maneira como você fala. A maneira quando você não julga, quando está sempre com elas, o que você diz, se você desvaloriza as pessoas que já crescem em uma situação, em uma família assim, em uma sociedade assim, você as perde. Saber falar, a arte da diplomacia. Tem gente que faz faculdade para isso. Saber falar fará com que as pessoas queiram estar com você. Elas querem estar onde você está, querem estar naquilo que você lidera. Você quer liderar coisas grandes? Um navio? Tiago diz, você pode conduzir um navio no mar e na tempestade, se souber controlar sua boca. E Jesus disse que você pode até ir para o inferno se não souber controlar. Então agora dizemos, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados da língua e aprenderemos quais são com o tempo. Neste ano falaremos muito sobre isso. Também te pedimos sinceramente perdão, porque nos deste uma autoridade e nós sabemos com toda a certeza que a temos, mas infelizmente não a usamos muito. Neste ano, Espírito Santo, te pedimos, em nome de Cristo Jesus, dá-nos, por favor, mais desta autoridade e poder, um espírito de revelação e de sabedoria, para que esta não seja apenas uma palavra que esqueceremos amanhã. Lembra-nos, Espírito Santo, lembra-nos dia após dia do que tu esperas de nós neste ano. Que possamos mudar a nossa maneira de falar, gerar um futuro melhor para nós, para nossos filhos, para a nossa igreja, gerar pessoas que virão aqui. Eu estou gerando 5.000 pessoas.
E estou gerando coisas sobre mim. Comecei o ano dizendo: eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável. Eu creio em todos os milagres. Eu creio que Deus vai me usar para trazer fé a esta nação em níveis que eu nunca alcancei. Escreva a sua declaração. Escreva, 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 escreva em casa. Escreva quem você quer se tornar. Porque sobre quem você é, eu vou te dar nesses dias uma lista de quem você é. E então você começa a gerar com a sua boca quem você quer se tornar, não como um disco arranhado. Se você acredita que a obra de Deus na sua vida pode te fazer ter essas coisas, gere esse trabalho, gere essa oportunidade, gere essa família. Ó Pai, Tu nos deste o poder da vida e da morte e o colocaste em nossa boca. Nós queremos gerar vida em todo lugar onde formos, em nome de Jesus. Nós queremos gerar vida em nossos filhos. Nós queremos gerar a identidade deles como homem, como mulher. Nós queremos gerar... Precisamos de ajuda, Senhor. Juntos nós te pedimos, assim como humildemente pedimos o perdão. Dá-nos a tua imensa graça e lembra-nos, ó Espírito Santo, sempre e em todos os momentos, quem realmente somos, o que estamos verdadeiramente aqui para fazer. Lembra-nos de controlar cuidadosamente as nossas palavras e de fazer com que todas as células do nosso corpo e o nosso cérebro reajam, criando uma nova e positiva realidade. Adoro verdadeiramente a parte em que as boas e inspiradoras palavras geram uma imensa criatividade, me deixam completamente pronto para criar, sim, pronto para criar. Que assim seja de fato. Em nome de Cristo Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, tomando posse desta poderosa palavra e dizendo: sim, Senhor, nós ouvimos a Tua mensagem divina e queremos verdadeiramente entrar no profético, com toda a nossa fé e dedicação. Se Deus nos deu esta palavra, significa que precisamos dela. Se Deus nos deu esta palavra, significa que muitos de nós carecem disso. Talvez a maioria. Caso contrário, Ele não teria nos dado esta palavra, teria dado outra. Amém. Eu quero responder. E você, o que vai fazer? Eu quero responder bem. Eu quero responder ao que Deus está me dizendo. Ele está dizendo para mim e para você: quero te fortalecer, quero fazer você crescer em quem você é e na autoridade para que você mude. Esta é a geração em que Deus levanta uma nova geração de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. Eles nascerão, estão surgindo novas lideranças. Deus está chamando, é um tempo em que Ele está chamando pessoas, Ele está chamando pessoas para fazer dessas pessoas ministros da sua casa. Eu quero estar presente, Senhor. Faz de mim a tua santa e perfeita vontade, seja feita a tua vontade assim como ela é feita no céu, que ela seja feita também na minha vida, aqui na terra, em cada momento. Esse é o meu desejo, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Para concluir, se é a primeira vez que você está aqui, se você já veio outra vez, mas nunca aceitou Jesus na sua vida, se nunca disse a Deus: sim, entra, sim, vem, sim, transforma-me, eu quero te convidar. Se você precisa voltar para Deus porque está distante, este é o momento certo para recomeçar. Por isso quero fazer um apelo rápido. Corra aqui na frente para receber uma oração para recomeçar este ano. Corra aqui na frente. Se você diz: eu preciso recomeçar com Deus para começar, corra para recomeçar. Sinto essas duas palavras no meu coração. Pessoas que precisam recomeçar. Você já era crente, mas se afastou, se perdeu em algum lugar. E outros precisam abrir o coração para Jesus hoje, para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Se você está em uma dessas duas situações, corra aqui na frente sem pensar demais, e permita que façamos uma oração. Para outros não há avivamento do Evangelho. Mais uma vez neste domingo, vamos começar com o próximo. Que Deus continue a te abençoar. E tragam muitas frutas, comecem. Por onde devo começar a minha mudança? Pela língua. Por onde devo começar a minha mudança? Pela boca. Por onde devo começar a minha vida? Pela boca. Por onde devo começar a mudança da minha casa? Pela boca.
E a Bíblia diz isto: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, confessar significa concordar, estar de acordo com Deus, que Jesus é o Senhor, então começarás a obter a salvação. Significa que Deus te tira de onde estás e te aproxima dele. Por isso, venha confessar com a sua boca: Jesus, venha ser o meu Senhor, venha guiar a minha vida. Confessar Jesus como Senhor significa apenas guiar a minha vida, muda a minha história. E eu quero fazer esta oração com você e com todos que estão distantes. E os outros podem ir também. Sejam abençoados e que Deus continue abençoando vocês. Basta saírem em silêncio, pois ainda estamos orando. Vamos fazer esta oração juntos. Se você quiser, pode fazer aí mesmo, do seu lugar. Juntos é tempo de mudar a história, tempo de mudar de vida, tempo de voltar para a casa de Deus. Eu sei, no mundo parece uma coisa antiga, mas sempre funciona. E vamos fazer esta oração juntos. Eu e vocês, façam comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelo meu pecado. E te convido hoje a entrar na minha vida. Digo isso com as minhas palavras. Entra na minha vida e muda a minha história. Com as minhas palavras, hoje gero a minha fé em Ti. Senhor, ajuda-me, guia-me. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu volto para casa, eu volto para Ti. Eu quero voltar a acreditar. Eu vim pedir ajuda. E te peço hoje, Espírito Santo, muda a minha vida e muda a minha história. Em nome de Cristo Jesus. As nações por herança, os confins da terra por possessão. Empower 2026 potencializados para agir com autoridade espiritual.